Depois dos 60, cada decisão sobre o corpo tem peso dobrado. O que antes parecia um simples descuido, hoje pode se transformar em um gatilho silencioso para o envelhecimento acelerado, perda de energia e declínio da vitalidade. Muitos homens acreditam que o corpo apenas fica mais fraco com o tempo, mas como médica, eu afirmo, não é a idade que destrói o corpo, e sim os pequenos erros repetidos diariamente. Há um erro específico, sutil e comum, que observo todos os dias em meus pacientes. Um erro que parece inofensivo, mas que corrói lentamente a força, o humor e até a autoestima. É o erro de ignorar os sinais. Aquela dor leve que você deixa pra depois. O cansaço constante que você chama de normal da idade. A respiração curta, o sono leve, a digestão pesada. Tudo isso é o corpo pedindo ajuda. Mas há algo ainda mais perigoso. O hábito de se cuidar apenas quando a dor aparece. O corpo masculino depois dos 60 precisa de atenção contínua, não de reações tardias. Quando você espera sentir dor para cuidar de si, já está tratando um problema instalado e não prevenindo. Durante anos, acompanhei homens que chegaram ao consultório exaustos, com baixa disposição, dores musculares e uma sensação de peso permanente. Muitos diziam: doutora, sempre fui forte, nunca precisei de médico. E é justamente aí que mora o erro. A força verdadeira não está em resistir, mas em se antecipar. Cuidar do corpo após os 60 não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. E o primeiro passo é quebrar a ideia de que envelhecer é sinônimo de perder vitalidade. O corpo masculino é adaptável. Ele pode recuperar energia, circulação, memória e vigor. Mas só se você parar de repetir os hábitos que o desgastam todos os dias. Esse erro, o de negligenciar o autocuidado, vai muito além da estética ou da vaidade. Ele atinge o coração, os músculos, o cérebro e até o sono. A ciência já comprovou. A falta de atenção ao próprio corpo acelera a inflamação silenciosa, reduz a produção natural de hormônios e afeta diretamente o humor. É por isso que muitos homens, mesmo sem doenças graves, sentem-se sem força, sem foco e sem vontade. Mas a boa notícia é que o corpo tem memória e ele responde rápido quando recebe o cuidado certo. Com pequenas mudanças diárias, hidratação adequada, respiração profunda, alongamentos matinais e alimentação anti-inflamatória, é possível reverter sinais de desgaste e reativar a energia que parecia perdida. A partir deste ponto, quero te mostrar, passo a passo, como reconstruir o respeito pelo seu corpo, entender os sinais que ele te dá e evitar os erros que drenam sua vitalidade. Porque depois dos 60, o que mais importa não é o tempo que passou, é o que você decide fazer com o tempo que ainda tem. E no próximo capítulo, eu vou te contar a história real de um homem que cometeu exatamente esse erro, e como uma simples mudança de mentalidade transformou completamente sua saúde e disposição. Seu nome era Renato, 68 anos, aposentado, ex-professor de física. Um homem de fala calma, postura firme e uma convicção que repetia a todos: doutora, sempre fui saudável. Nunca precisei de médico. Quando entrou no consultório, trazia um olhar cansado, mas ainda carregava aquele orgulho silencioso, típico de quem passou a vida inteira sendo o pilar da família. O que te traz aqui, Renato? Perguntei. Ele sorriu, meio sem graça. Nada demais, doutora. Só ando meio sem energia. Mas enquanto falava, eu observava. Os ombros curvados, as mãos inquietas, a respiração curta. Pedi que se sentasse. Conversamos por quase uma hora. Renato me contou que havia começado a sentir cansaço há meses, mas ignorou. Depois vieram pequenas dores nas pernas, dificuldade para dormir e lapsos de memória. Mesmo assim, achava que era da idade. Esse é o erro que mais destrói os homens depois dos 60. Achar que o corpo envelhece de um dia para o outro, quando na verdade ele dá sinais muito antes. Renato não tinha nenhuma doença grave, apenas acumulava anos de pequenas negligências. Pular o café da manhã, dormir tarde, tomar pouca água, não alongar o corpo. Ele achava que cuidar-se era coisa de quem está doente, mas quando pedimos exames simples, a realidade apareceu. Níveis de inflamação altos, colesterol alterado, vitaminas em baixa, circulação comprometida. O corpo dele não estava falhando, apenas estava pedindo socorro há anos, e ninguém ouvia. Expliquei a ele que envelhecer não é adoecer, mas ignorar o corpo é o caminho mais rápido para isso. Mostrei como o metabolismo masculino muda com o tempo, como a produção de hormônios desacelera, como a regeneração muscular se torna mais lenta, e principalmente, como é possível recuperar a energia com pequenas atitudes diárias. Renato começou devagar. Primeiro, caminhadas de 15 minutos pela manhã. Depois, uma rotina de alongamento simples, hidratação regular e o hábito de dormir no mesmo horário. Em 2 semanas, notou algo que há muito tempo não sentia: disposição ao acordar. Em um mês, o olhar dele era outro. Doutora, disse sorrindo, eu achava que envelhecer era perder força. Agora entendo que era só falta de cuidado. Essa história se repete todos os dias em consultórios. Homens que trabalharam a vida inteira, que enfrentaram tudo e todos, mas se esqueceram de enfrentar o próprio corpo. E quando finalmente param, percebem que o tempo não os castigou. Foi apenas a ausência de atenção que os desgastou. Por isso, se há algo que quero que você leve daqui, é isso. Não espere o corpo gritar para começar a ouvi-lo. Os sinais estão sempre lá. Um sono leve, uma dor discreta, uma irritação frequente,
frequente, um cansaço que não passa. Ignorá-los é repetir o erro de Renato. Ouvir o corpo é começar a mudar a história. No próximo capítulo, vou te explicar por que esses sinais acontecem e o que realmente muda dentro do corpo masculino após os 60, para que você entenda o que precisa ajustar antes que o corpo cobre mais caro. Quando um homem cruza a linha dos 60, o corpo muda. E isso não é fraqueza, é biologia. Como médica, gosto de dizer que o corpo masculino é uma máquina extraordinária, mas que também precisa de manutenção. Assim como um motor antigo, ele continua potente, mas exige óleo novo, combustível limpo e atenção aos sinais do painel. O erro está em ignorar essas mudanças. Muitos homens acham que envelhecer é apenas ficar mais lento, mas não entendem o que acontece por dentro. Por isso, quero te explicar, passo a passo, o que muda no organismo e como cada parte responde ao tempo, para que você pare de repetir o erro de negligenciar o próprio corpo. Primeiro, o metabolismo desacelera. A partir dos 60, o corpo queima menos energia. Isso significa que os excessos alimentares que antes eram facilmente compensados, agora se transformam em gordura acumulada, especialmente na região abdominal. E essa gordura não é apenas estética, ela é inflamatória, silenciosa e danosa para o coração, o fígado e até o cérebro. Segundo, a circulação fica mais lenta. As artérias, com o passar dos anos, perdem parte da elasticidade. É como se os tubos que levam sangue pelo corpo ficassem mais rígidos. O resultado? Menos oxigênio chegando aos músculos, menos vitalidade e mais sensação de cansaço. Mas há boas notícias. A atividade física leve, mesmo que seja uma simples caminhada diária, estimula o fluxo sanguíneo e mantém essas artérias vivas e ativas. Terceiro, a musculatura começa a se desfazer se você não a usa. O termo médico é sarcopenia, a perda de massa muscular natural com a idade. Muitos homens se assustam quando percebem que as pernas ficam mais finas ou os braços mais flácidos, mas isso não é destino, é falta de estímulo. Músculo que não é usado é músculo que o corpo entende como desnecessário. Por isso, pequenas rotinas de força, mesmo com o peso do próprio corpo, são essenciais para preservar vitalidade e equilíbrio. Quarto, a respiração se torna mais curta. Com o tempo, o diafragma, o principal músculo da respiração, perde flexibilidade. Respirar rápido e superficial vira o novo normal. Isso rouba energia, reduz oxigenação e sobrecarrega o coração. Mas é reversível. Respirar profundamente, de forma consciente, por 2 minutos ao dia, é um exercício de rejuvenescimento real. O oxigênio é o combustível da vida. E quanto mais você respira bem, mais o corpo agradece. Quinto, a mente se torna reflexo do corpo. Homens que param de se mover, que vivem cansados, que dormem mal, não perdem apenas força física, perdem clareza mental. O cérebro depende da circulação e do movimento para se manter ativo. É por isso que, após os 60, os exercícios leves e os hábitos saudáveis são tão importantes para a memória quanto as palavras cruzadas ou os livros. E há algo ainda mais profundo. O corpo e a mente conversam o tempo todo. Quando você negligencia o corpo, a mente entende isso como um sinal de abandono. A autoestima começa a cair, a disposição diminui e surge aquele pensamento perigoso. Já estou velho, não adianta mais. Mas eu te garanto, como médica e como mulher que já viu centenas de homens renascerem aos 70, 80 e até 90 anos, que sempre há tempo para recuperar o controle. O segredo é um só: ouvir o corpo antes que ele grite. A fadiga, a perda de apetite, o desânimo e a dor leve são sussurros. Se você os ignora, o corpo grita em forma de doença. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como transformar esse conhecimento em atitude. E vou te fazer um convite especial. Porque, se você quer envelhecer com energia e lucidez, o primeiro passo é entender que o cuidado diário é o seu maior investimento. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam informações médicas sérias, humanas e transformadoras. Obrigada por estar aqui. Depois dos 60, a linha entre envelhecer bem e envelhecer mal é muito fina, e ela se chama atenção diária. Eu sempre digo aos meus pacientes: o corpo humano é como um amigo fiel. Ele avisa quando algo não vai bem. O problema é que quase ninguém ouve. O erro mais comum é achar que o corpo vai aguentar mais um pouco. A dor nas costas que você ignora, o sono ruim que você acostuma, o cansaço que você justifica dizendo é da idade, tudo isso é o corpo tentando conversar com você. E quando você não escuta, ele grita. Grita em forma de pressão alta, diabetes, insônia, apatia, perda de memória. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Não é o tempo que destrói o corpo, é a falta de atenção constante. Se você repete hábitos ruins, como dormir tarde, comer rápido, ficar horas sentado e beber pouca água, o desgaste não vem de um dia para o outro. Ele se acumula silencioso, até que um dia o corpo cobra a conta. Agora o contraste. Se faz X, perde. Ignorar os sinais. As perde energia. Viver no piloto automático. Perde foco. Adiar exames e cuidados. ASP perde prevenção. Deixar de se mover. ASPs perde força. Mas se faz X, protege. Escuta o corpo. ASPers protege o coração. Se movimenta um pouco todos os dias. ASPers protege os músculos e a mente. Mantém bons hábitos. ADNO protege o futuro. E acima de tudo, se respeita. ADNO protege a própria dignidade. Como médica, eu vi homens de 60
60 anos com corpo e energia de 40, e outros de 40 com corpo de 70. A diferença entre eles não era genética nem dinheiro. Era cuidado. Cuidar-se é um ato de inteligência, não de vaidade. É entender que cada minuto que você dedica ao seu bem-estar é um investimento que multiplica o tempo, porque te dá mais anos de vida com qualidade. E quero te contar um segredo profissional. A maioria dos problemas que aparecem depois dos 60 não surgem de repente. Eles são o resultado de anos de pequenas desistências. O homem que para de caminhar porque sente preguiça, que come o que aparece, que se tranca em casa achando que já viveu o suficiente, esse homem começa a morrer por dentro antes que o corpo pare. Mas aquele que decide cuidar de si, mesmo com limitações, redescobre algo que o tempo não apaga: o prazer de sentir-se vivo. O autocuidado não precisa ser complicado. Basta 3 pilares: movimento, nutrição e descanso. Mexa o corpo todos os dias, nem que seja por 15 minutos. Alimente-se com mais cor e menos pressa. Durma cedo, respire fundo, desligue os ruídos. E, principalmente, agradeça ao corpo por tudo o que ele ainda faz por você. Se você faz isso, o tempo se torna seu aliado, não seu inimigo. O corpo deixa de ser uma fonte de medo e passa a ser uma ponte para a liberdade. E no próximo capítulo, eu vou te contar o que realmente acontece quando você decide mudar e como essa decisão simples de cuidar de si reacende algo que nenhum remédio do mundo é capaz de fabricar: a sensação de vitalidade verdadeira. Toda transformação começa de dentro. O que vejo todos os dias no consultório é que o corpo raramente adoece sozinho. Ele adoece quando a mente e as emoções se distanciam do cuidado. E o mais impressionante é que quando o homem decide mudar, o corpo reage muito mais rápido do que ele imagina. Mas antes da melhora, vem o choque. A primeira revelação é dura: a consciência do tempo perdido. Muitos pacientes me dizem, com um olhar de arrependimento: doutora, eu devia ter começado antes. E eu sempre respondo: não existe antes ou depois, existe agora. Porque o corpo não guarda rancor. Ele apenas responde ao que você faz por ele hoje. A segunda revelação é física. Quando o homem começa a se cuidar, mesmo com pequenas atitudes, o corpo desperta. O sono melhora, o intestino se regula, o humor se equilibra. E o mais importante, a mente ganha clareza. Essa sensação de neblina que tantos descrevem, aquele cansaço mental que impede de pensar com foco, começa a se dissipar. É o corpo voltando a se alinhar ao ritmo da vida. A terceira revelação é emocional. Com a melhora física, vem algo ainda mais profundo: a reconciliação consigo mesmo. O homem que se cuida começa a sentir orgulho de si novamente. Ele volta a olhar no espelho sem medo, não para avaliar rugas, mas para reconhecer um semblante vivo. É um olhar que diz: eu estou aqui, eu ainda posso. Essa sensação é poderosa, porque devolve não apenas a vitalidade, mas o sentido de propósito. E então vem a quarta revelação, talvez a mais importante: a compreensão de que o tempo é um presente, não uma sentença. Quando você entende que envelhecer é um privilégio, algo muda dentro de você. O medo da velhice dá lugar à gratidão. Você começa a perceber que o cuidado diário é a forma mais bonita de agradecer pela vida que ainda pulsa em você. Mas há algo que sempre alerta. O corpo responde sim, mas exige consistência. Os primeiros dias de mudança são os mais difíceis. O hábito antigo chama. O conforto da rotina tenta te puxar de volta. Mas é justamente aí que mora a vitória. Cada vez que você vence a preguiça, cada vez que escolhe caminhar em vez de deitar, beber água em vez de refrigerante, respirar fundo em vez de reclamar, você está reprogramando o seu cérebro e o seu destino. A ciência confirma. O corpo tem capacidade de regeneração em qualquer idade. Novas células, novas conexões, novos reflexos. Tudo isso é possível mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Mas essa regeneração só acontece quando há estímulo, movimento e propósito. E há algo quase poético nisso. Quanto mais você se cuida, mais o corpo confia em você. Ele se fortalece, responde, coopera. E o que parecia impossível, voltar a ter energia, disposição e alegria, se torna natural. Porque cuidar de si não é um ato egoísta. É um ato de amor. Amor pela sua história, pelo seu corpo, pela vida que ainda quer ser vivida. E é justamente sobre isso que quero falar no próximo capítulo. Como transformar o cuidado em um ritual de gratidão. Algo que vá além da rotina. Uma escolha diária que protege não apenas o corpo, mas também a alma. Depois de tantas histórias, uma verdade se repete diante dos meus olhos todos os dias. O corpo é o reflexo do respeito que temos por nós mesmos. Cuidar-se não é luxo, nem fraqueza. É uma forma silenciosa de dizer à vida: eu ainda quero estar aqui, inteiro, presente e com energia. Quando um homem decide cuidar de si, ele muda mais do que o próprio corpo. Ele muda o ambiente à sua volta. A família percebe, os amigos notam, o brilho no olhar volta, e com ele vem algo que o tempo não rouba: a confiança. Aos 60, 70 ou 80, o corpo não pede perfeição, ele pede presença. Pede um olhar mais atento, um toque de paciência, uma pausa para respirar. E cada pequeno gesto, beber mais água, dormir melhor, alongar-se ao acordar, comer com calma, é como um recado de amor enviado às células, dizendo: vocês ainda têm um propósito. O erro que muitos cometem é acreditar que o cuidado só vale a pena quando há resultados imediatos. Mas o verdadeiro poder do autocuidado está na repetição. Você não rega uma planta
planta uma vez e espera que floresça para sempre. Da mesma forma, o corpo precisa ser nutrido todos os dias. E quanto mais você o nutre com atenção, movimento e descanso, mais ele responde com vitalidade, lucidez e equilíbrio. Se há algo que desejo que fique em seu coração, é isso. A idade não determina o seu limite, mas sim o cuidado que você oferece a si mesmo. O corpo humano tem uma sabedoria imensa. Mesmo depois de anos de descuido, ele sabe se regenerar. Ele perdoa os excessos, as noites mal dormidas, o estresse acumulado, contanto que você comece hoje, porque o corpo vive no presente. Ele não olha para o passado, ele espera o seu próximo gesto. Então, amanhã, quando acordar, faça algo simples. Antes de olhar o celular, respire fundo, alongue o corpo, beba um copo de água e agradeça por mais um dia. Não comece amanhã com pressa, comece com presença. Esse é o primeiro passo para envelhecer com serenidade e dignidade. Lembre-se, cada minuto que você dedica ao seu bem-estar é um minuto devolvido à sua vida. E cada escolha que você faz hoje é uma semente plantada no seu amanhã. Como médica e como mulher que acredita no poder da consciência, quero deixar este último recado. Não espere estar doente para valorizar o seu corpo. Valorize-o agora, enquanto ele ainda tem tanto a te oferecer. A verdadeira força não está em resistir ao tempo, mas em caminhar junto com ele, com sabedoria, com leveza e com respeito. E se essa mensagem tocou você, se de alguma forma te lembrou que ainda é tempo de cuidar de si, comente a palavra grato. Não é só uma forma de agradecer a mim, é uma forma de agradecer ao seu próprio corpo, por tudo o que ele ainda é capaz de fazer por você. Porque, no fim das contas, envelhecer bem não é questão de sorte, é questão de escolha, e a sua escolha começa agora.